Olá, povo lindo, tudo bem? Hoje nós vamos estudar transitividade verbal. Sabemos que é um assunto de extrema importância, que é base necessária para estudar qualquer tipo de assunto, né? Qualquer tipo de assunto. Deixa a prof pegar aqui a canetinha para a gente começar a escrever. Bom, dentro de transitividade verbal, nós sabemos que estudamos os 5 tipos de verbo, certo? Esse vídeo é oficialmente o primeiro, porque os outros 3 vídeos que eu joguei no canal, aqui no canal Português Sem Mimimi, foram vídeos que eu gravei em outubro, lá em Campinas, né? Eu sou a professora Maria de Lourdes, morei 20 anos em Campinas, mas sou daqui, da Bahia. Cheguei a Salvador, fez 7 meses e vamos que vamos. Então, aproveitei aí esse período de quarentena e tirei o projeto da gaveta, o projeto do canal. Então, estamos aí e vamos estudar muito. E quando eu falo português sem mimimi, estou querendo dizer português focado e direto ao ponto, aquilo que a gente precisa para gabaritar qualquer prova. Bom, então, vamos começar. Sempre lembrando de fazer sua inscrição, de compartilhar para os seus amigos, se você gostar da aula, dar o seu joinha, fazer os seus comentários, sugestões. Então, vamos lá. Então, para estudar transitividade verbal, é necessário que se tenha uma noção mínima sobre análise sintática. E o que é análise sintática? Toda vez que a gente fala de análise sintática, é sempre a gente pensar análise morfológica, análise sintática. A análise sintática, não a análise morfológica, estuda a palavra individualmente. Então, se eu pegar a palavra, um verbo, eu vou ver a flexão, vou ver tempo, modo, voz, né? Isso é estudar individualmente. Se eu pegar um substantivo, eu vou ver a classificação, gênero, número, grau. Isso é morfológico. O que nós estamos falando hoje é de análise sintática. Toda vez que eu falo de análise sintática, eu estou pensando exatamente que é o estudo, nós vamos estudar os termos da oração. Então, eu tenho uma oração é exatamente uma unidade de sentido construída em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E, diante disso, nós vamos ter o chamado termos da oração. E quais são esses termos da oração? Termo da oração, nós temos o S de sujeito. Então, vamos ter aqui o nosso SVC, o V de verbo e nós vamos ter o C de complemento, tá? Então, dentro de uma oração, quando se começa a estudar análise sintática, você tem que saber que esse sujeito, ele continua sendo sujeito em qualquer situação. Qualquer oração vai ter sujeito, mesmo que não esteja expresso. Se tiver expresso, simples ou composto. Se não tiver expresso, você consegue localizar se o sujeito é oculto, se o sujeito é indeterminado ou se o sujeito é inexistente. Então, você consegue localizar de qualquer jeito, mesmo, né, sem estar expresso. Porém, o predicado é obrigatório. E para o predicado, formar o predicado, aqui você vai ter o verbo. Aí, se esse verbo pedir complemento, ele, junto com o complemento, verbo e complemento, vai formar aqui o predicado. Então, uma oração, os termos da oração, chamados termos essenciais, sujeito e predicado. O sujeito estudaremos em outro momento, tipo de sujeito, sujeito para concordância verbal. Hoje, a nossa aula vai tratar exatamente dos tipos de verbo, que chama a transitividade verbal. Automaticamente, ao estudar o tipo de verbo, a gente vai estudar também o complemento desse verbo. Às vezes o verbo pede complemento e às vezes não. E aí você vai fazer a prova. Por que você colocou um coração em volta do verbo? Povo lindo, é do verbo que tudo acontece. O verbo daqui para frente, até você passar no concurso, passar no vestibular, ele é o amor da sua vida. Tanto é que diz assim, antes era o verbo, depois virou Deus. Porque a partir do verbo, é fazendo a pergunta ao verbo que você vai conseguir responder qualquer questão de português. Porque é dele que começa. É daqui que parte tudo. Seja para você fazer uma questão de crase, uma questão de concordância verbal, uma questão de pontuação. Qualquer tipo de assunto você vai precisar entender de verbo. Então, por isso que o nosso português sem mimimi inicia oficialmente aqui com essa aula
de transitividade verbal para que você já pegue a base necessária para responder qualquer tipo de questão. Então, nós vamos hoje estudar a transitividade verbal e no nosso próxima aula, nosso próximo vídeo, nós vamos estudar aí questões para colocar em prática este assunto. Então, vamos lá. Para estudar a transitividade, ou seja, os 5 tipos de verbo, a gente cita a palavra predicação verbal. Por que predicação verbal? Porque a predicação verbal é exatamente saber se o verbo exige ou se não exige complemento. Se esses verbos, como que eles formam o predicado, né? Então, isso é predicação verbal. Então, quanto à predicação verbal, esses verbos eles podem ser transitivos. Aí, se eles forem transitivos, nós temos 3 tipos que nós vamos estudar. Então, nós vamos ter o transitivo direto, aí nós vamos ter o transitivo indireto, e nós vamos ter o transitivo direto e indireto. Então, toda vez que falamos de verbo transitivo, aqui nós temos 3 tipos de verbos. 3 tipos. Aí nós temos aqui o verbo intransitivo. Esse verbo não exige complemento nenhum. Por si só ele já tem sentido. E nós vamos ter aqui, né, o verbo de ligação. O verbo de ligação. Então, o verbo transitivo é um só. O verbo de ligação também. E aí, o que é que eu vou ter? No final, eu tenho aqui 5 tipos de verbo. E desses 5 tipos de verbo, nós vamos aí praticamente estudar o português todo. Bom? Então, vamos para o nosso primeiro tipo de verbo. O nosso primeiro tipo de verbo é exatamente o verbo transitivo direto. Quando a gente fala em verbo transitivo, eu quero que você sempre... Primeira coisa que vem à sua mente, falou em verbo transitivo, você já tem que saber que é um verbo de ação. Então, esse verbo é de ação. Há uma ação na oração, ou seja, não é verbo de ligação. Então, a gente vai ter verbo de ligação nos 3 transitivos e no 1 intransitivo. Aí depois vem o verbo de ligação. Essa palavra transitivo aqui, ela é da família de trânsito. Trânsito, né? É movimento, transitar. E esse movimento de um carro, de uma pessoa, é uma coisa que seria aqui o movimento, né, de um verbo. Como que um verbo, né? Olha a prof tentando acertar aqui. Como que um verbo movimenta, né? A pessoa movimentando, está andando, o carro movimentando, enfim, o verbo. Então é o seguinte, toda vez que um verbo exigir um complemento, eu vou dizer que esse verbo movimenta. Então a palavra transitivo aqui, povo lindo, significa movimento. E o que seria um verbo movimentar? Um verbo movimentar é aquele verbo que exige complemento. Pelo amor de Deus, não vai confundir esse movimento aqui com aquele verbo que a gente estuda, quando vai colocar onde, aonde, que a gente pensa, verbo com movimento, verbo sem movimento. Não é esse. Não é esse movimento de sobe e desce, leva e traz, vai e volta. É um movimento que significa que o verbo exige um complemento. E esse complemento que esse verbo transitivo vai exigir, nós vamos começar aqui pelo primeiro, se chama transitivo. Então, é o complemento que ele vai exigir. E o que seria a palavra transitivo? O que significa esse complemento transitivo? Significa, povo lindo, que é um complemento que aparece sem a ajuda da preposição. Não precisa de preposição. Então, ele não exige, ele exige o complemento, só que esse complemento é sem preposição. Então, todo complemento sem preposição vai se chamar objeto direto. Então, esse é o nosso primeiro tipo de verbo, a nossa, né, transitividade. Então, vamos analisar aqui uma oração. Derrubaram a árvore e o poste. Se você, toda vez que você encontra uma oração, como é que eu faço? E agora, por onde eu começo? Gente, sempre começando pelo amor da nossa vida. Quem é o amor da nossa vida daqui para frente até passar, até conseguir sua vaga no concurso, no vestibular? O verbo. É o verbo que você vai fazer a pergunta. E não faça a pergunta errada, faça a pergunta certa. Qual seria a pergunta certa? Você vai sempre começar com quem, ou no máximo você pode usar aqui o que. Você pode usar aqui o que, ok? Se você perguntar com quem ou o que, vai dar tudo certo. Então, se eu vou perguntar aqui, ó. Quem derruba, derruba algo. O que derruba, derruba algo. Ok? Sua pergunta tem que ser sempre desse jeito assim. Então, na hora que você usar o que, né? Aí, é claro, se
quando você colocar o que aqui, vai perder esse acento e a interrogação, porque eu coloquei em formato de pergunta. Isso dentro da nossa pergunta vai sempre representar o sujeito. Então, se você estiver procurando sujeito, você vai perguntar, vai usar o quem for a resposta do que e do quem vai ser o sujeito. Aí agora você tem o verbo aqui que vai fazer a pergunta. Quando você pergunta, ó, quem derruba, derruba, aí você tem aqui, ó, o verbo, ele vai direto ao complemento. Quem seria o complemento? Isso aqui. Então, se derruba algo, se derruba alguma coisa, ai, prof, ficou feio aqui, né? Vamos apagar, vamos pegar uma borrachinha, ficou muito feio isso aqui. Então, vamos lá. A prof está aprendendo a usar as coisas, a prof está acostumada a dar aula na lousa, em sala de aula, e aí, de repente, nessa oportunidade de fazer o canal na quarentena, a prof não comprou uma lousa ainda, então a gente está aqui improvisando. Então é o seguinte, quem derruba, derruba algo. Ele exigiu um complemento, exigiu. Então ele é verbo, que ele é uma ação, transitivo, porque ele movimenta, exigiu um complemento, e desse complemento, para a palavra algo, não apareceu nada aqui, tá vendo? Não apareceu nada, então ele é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, isso aqui tudo que eu vou encontrar na frase, ou algo, alguma coisa, alguém, isso representa o complemento. Esse meu complemento, que não tem preposição, tá vendo que não apareceu nada aqui entre o verbo e o algo, alguma coisa, alguém, isso se chama objeto direto. E aqui, por exemplo, vamos supor que eu tivesse uma questão de crase, por exemplo, e que quisesse saber se tem crase ou não. Se eu já localizar que meu verbo é verbo transitivo direto, eu já sei que se tiver uma crase está errada, porque esse verbo não exige preposição, então eu não teria como ter uma crase, já que uma crase seria um artigo a e uma preposição a. Muito bem, então vamos aplicar aqui a nossa pergunta, a nossa frase. Então eu já sei que derrubaram, que é o verbo, amor da nossa vida, verbo transitivo direto, que já fizemos aqui a pergunta. E qual foi o algo? Qual o complemento desse verbo? Né? Esse verbo exige um complemento. E esse complemento eu respondo com algo, alguma coisa, alguém. Nesse caso, como é coisa, algo, alguma coisa. Aí eu tenho aqui a árvore e o poste. Eu tenho dois núcleos, tá vendo? A árvore e tem um poste. Mas isso aqui significa uma coisa só. Olha o E aqui ligando, fazendo a ligação dos dois núcleos. Então, isso aqui tudo é o complemento, tudo isso junto. Então, isso aqui é o objeto direto. Aqui, é claro, com dois núcleos, porque, gente, não existe dois objetos diretos. Existe um de cada, ou um só. Agora, o que acontece? Se eu tenho aqui árvore e poste, se eu for fazer, por exemplo, uma substituição por um pronome oblíquo aqui, por exemplo, eu ia dizer derrubaram-nos. Por que eu diria nos? Que a gente vai aprender isso futuramente. Porque aqui tem som nasal, ó, M. Terminou em M, eu tenho o masculino e o feminino, prevalece o masculino. Dois aqui plural, então ia ficar derrubaram-nos. Mas eu nunca vou ter dois. Ah, esse aqui é um, esse é outro, não. São dois núcleos, mas um objeto direto só. Então, vamos que vamos? Vamos que vamos. Agora eu tenho aqui o verbo transitivo indireto. Povo lindo, sem mimimi nesta vida. Esse tipo de verbo aqui é o mesmo que você acabou de estudar, com a única diferença. Só tem uma diferença. Então, aprenda a diferença. Qual a diferença do verbo transitivo direto para o verbo transitivo indireto? Gente, é a presença desse in aqui, ó. Esse in significa não. Se o outro direto era sem preposição, esse indireto vai ser como? Vai ser exatamente com preposição. E essa preposição, ela é obrigatória. Quando o verbo pede uma preposição, ela é obrigatória. Então, eu vou dizer que esse verbo é transitivo? Sim. Continua movimentando? Sim. Ele movimentou por quê? Porque ele exige um complemento. E como é esse complemento que esse verbo exige agora? Ele é intransitivo. Se ele é intransitivo, quer dizer que ele não foi direto ao complemento. Apareceu algo aqui entre o complemento e o verbo. E que algo é esse? É exatamente a preposição. Esta linda preposição que nós vamos falar dela daqui a pouco. Porque aí a prof faz morfossintaxe e a gente aprende tudo na hora que precisa. Daqui a pouco eu vou falar. Este verbo continua sendo um verbo de ação. Ora, então eu já sei que o complemento de um verbo transitivo indireto vai se chamar objeto indireto. E aí nós vamos no exemplo. Chegando ao exemplo, você tem lá, acredita em Deus. E aqui nós temos o amor da nossa vida, que é o verbo. Sempre ele, não esquece, gente, começa perguntando ao verbo. Não importa o tipo de questão, ah, prof, mas é termo ligado ao nome. Você começa pelo verbo e depois você vai para o nome. Então, mais uma vez, esse verbo aqui é o amor da nossa vida nessa questão, para não errar. Então, eu vou e pergunto. Olha aqui meu segundo modelo de pergunta.
e eu pergunto quem ou o que, né? Mas no caso aqui, quem acredita, dá para dizer só isso? Não. Quem acredita, acredita em, olha quem apareceu aqui, entre a palavra algo, entre o verbo e a palavra algo, o que apareceu? Apareceu aqui a preposição, tá, povo lindo? Então, aqui o em, tá vendo? A preposição em, ela está aqui agora, dentro do complemento. Então, eu tenho aqui, quem acredita, ele é um verbo de ação, ele é transitivo. Por que ele é transitivo mesmo, povo lindo? Porque ele exigiu um complemento. Então, toda vez que o verbo aceita uma dessas três palavras, não precisa ser as três, bastou ser uma, eu já sei que esse verbo é transitivo. Agora, o que me diz que ele é direto ou indireto? Ele vai ser verbo transitivo indireto, povo lindo, exatamente porque entre o verbo e o algo, alguma coisa, alguém, apareceu quem? A preposição. Se a preposição aparece aqui, então eu digo que ele não foi direto ao complemento, então ele é verbo transitivo indireto. Lembrando, o quem ou o que vai ser sempre o sujeito. E nesse caso aqui, tudo isso aqui com preposição e tudo, você vai localizar lá, vai ser o ser de complemento. Você vai localizar lá onde, prof? Na frase, na oração. Aí o complemento. E como é o nome desse complemento com preposição? Se chama objeto indireto. Perfeito e lindo? Perfeito e lindo. Então tá aí, ó. Se o verbo é transitivo e exige preposição, vai ser verbo transitivo indireto. Se não exige preposição, verbo transitivo direto. Qual a diferença de um para o outro? Simplesmente a presença da preposição ou a ausência da preposição. Toda vez que tem a preposição, objeto indireto. Toda vez que não tem a preposição, objeto direto. Então eu vou na minha frase e vou localizar isso aí. Então eu já sei que o amor da minha vida aqui é o verbo, né? Vamos ajeitar o coraçãozinho. O amor da nossa vida é o verbo, daqui para frente, até passar na prova. Você já sabe que este é o caminho. Então, você perguntou, ele exigiu um complemento. E esse complemento tem uma preposição. Olha aqui a preposição onde está. Então, a preposição fica junto com o complemento tudo. E esse complemento com preposição, como é que se chama? Objeto indireto. Muito bem, povo lindo? Então, vamos que vamos? Vamos que o tempo urge. Então, para que a gente não saia dessa aula dizendo, prof, eu entendi tudo, mas eu não entendi a preposição. Como é que eu vou saber? Ó, povo lindo, são dois caminhos. Desses dois caminhos, eu prefiro que você una os dois. Que seria você aprender, memorizar as preposições, porque as preposições, elas fazem parte dos grupos fechados, ou seja, que são sempre, quer dizer, uma preposição vai ser sempre uma preposição. É lógico que o a gente vai estudar futuramente, principalmente na aula de crase, que um a pode ser artigo, pode ser preposição, né? Pode ser pronome e tudo. Mas esse aqui, ó, não tem... Isso aqui é só isso. Um por, um em, um contra, é só preposição. Não tem como ser outra coisa. Agora, qual que é o segredo? Que aí eu me preocupo de mandar o aluno decorar. O segredo é que quando o aluno chega, por exemplo, ele encontra na frase, por exemplo, ó, um pelo. Olha aqui, ó. Pelo, ó... Tentar escrever bonitinho, melhorzinho, né? Porque a prof tá aprendendo agora a usar essa canetinha aqui, acostumado só a usar a lousa. Então, povo lindo, vamos supor, você encontrou pelo, aí você procura aqui no quadro. Cadê? Onde que tá o pelo? E a prof diz que ali tá a preposição. Então, povo lindo, chama isso contração. Então, peguei a preposição por, tá vendo? Peguei a preposição por. Peguei. Por. Vamos ver que fica bonitinho. Ficou não, povo lindo, ficou bonito. Mas vou deixar assim, já sabe que é o por. Mais o. Esse o aqui é o artigo. Por mais o. Então, por mais o. Bom, gente, por mais o, por mais o. Tá tudo em casa, tá? Porque eu morei 20 anos em Campinas. Tô chegando aqui a Salvador agora, né? 7 meses. Então, ainda tô naquela fase de transição. Mas sabemos que tá tudo certo, né? Nós temos as nossas vogais, ela tem representado. Elas são 5 letras, mas nós temos 11 sons vocálicos, então tá tudo certo. Então dizer ó, dizer o, né? Então você vai perceber que durante o vídeo eu vou falar de, às vezes eu falo do, vou falar si, às vezes eu falo se, mas tá tudo ok, tá bom? Vamos lá, só para vocês entenderem aí por que a prof tá com essa mistura fonética aí desse jeito. Mas como tá tudo certo, só alegria. Então o pelo, por exemplo, se tiver pelo, pela, pelos e pela, eu já sei que é a preposição por, vou melhorar esse o aqui, mais o artigo
Ó, então, isso chama contração. Então, é importante que você saiba, por exemplo, comigo, é um com mais mim, comigo. Aqui um deste, é um de mais este, o do. Aí, ó, do. De mais o. Um a com crase, já sei que é a mais a. As, a mais as. Na, em mais a. Aquela, a mais aquela. E assim sucessivamente. Então, é importante que você tenha essa noção de que as preposições, elas contraem. Às vezes elas combinam. Quando combina é tranquilo, só tem dois, tá vendo? Coloquei o a, preposição, junto com o artigo, deu ao e aos e tudo certo. Mas quando contrai é quando perde, quando tem alguma perda fonética, né? E aí eu digo que é uma contração. Mas a gente aprofunda isso em outro momento, ok? Então vamos lá. Agora, nós temos aqui o verbo transitivo direto e indireto. Gente, aqui é só você pensar. Eu continuo tendo ação, porque ele é transitivo, todo transitivo é ação. Todo transitivo é movimento. A gente já aprendeu aqui que movimento significa que ele exige complemento, por isso que ele movimenta. Movimentar aqui significa exigir complemento. Ele exige um complemento direto, que é o sem preposição, e um complemento indireto, que é o com preposição. Então, são dois complementos. Aí, automaticamente, esses dois complementos, tá vendo aqui que ele exige, um com e outro sem preposição, nós vamos chamar aqui de objeto direto e objeto indireto. É praticamente unir os dois que nós acabamos de estudar a um só. Aí você tem, lembrando, todo verbo transitivo direto pode ser direto e indireto, ok? Pode ser direto e indireto, mas não é obrigatório. Agora, nós temos alguns verbos que são sempre verbos transitivos direto e indireto. Aqui eu já vi que na minha frase eu tenho dois complementos. Aí vou lá na minha terceira pergunta e faço o seguinte. Quem escreve, escreve algo, escreve alguma coisa. Algo é o primeiro complemento. Alguém, segundo complemento. Aí eu já sei que o sem vai ser sempre o sujeito, o sem. O quem vai ser sempre o sujeito, pode ser quem ou que. Quem escreve, escreve algo. Aqui está exigindo dois complementos, então aqui é um verbo transitivo, direto e indireto, não é? E aqui os dois complementos do verbo, olha aqui. Prometo, gente, que nas próximas eu faço setinhas mais bonitinhas, que a prof está treinando ainda, viu? Importante, vou fazer de conta que o importante é só o conteúdo, que vocês vão me perdoar. Muito bem, então eu já sei dois complementos. Esse sem preposição se chama objeto direto. Esse com preposição se chama objeto direto. Lembrando, povo lindo, que essa ordem do direto, quem que vem primeiro ou depois, tanto faz. Não muda nada em relação ao verbo, tanto faz para frente ou para trás, não precisa colocar vírgula, não precisa nada, ok? Só lembrando que cada verbo, se o meu verbo for transitivo direto e indireto, eu só vou ter um objeto direto e um objeto indireto. Esse meu objeto pode ter vários núcleos, mas ele só vai ser um só de cada, ok? Então, voltei aqui, já sei que verbo escrever é verbo transitivo direto e indireto. Uma carta não tem preposição, objeto direto, e ao presidente, preposição, objeto indireto. Aí você vê aqui, ó, você tá vendo a de artigo, ou de preposição, e o de artigo. A mais o deu ao, logo a preposição tá aqui, é uma combinação, então eu já sei que é o meu objeto indireto. Então vamos que o tempo urge, e nós vamos para o nosso quarto tipo de verbo, que se chama verbo intransitivo. A gente já percebe aqui, povo lindo, que a diferença dos outros três tipos de verbo estudado para esse é a presença do in. Só isso. Então, pense o seguinte, se transitivo significa movimento, e aqui ele está in, quer dizer, não movimenta, então eu já sei que este verbo ou esses verbos, o que acontece? Eles não necessitam de complemento, né? Para ter um sentido. Ele por si só, ele tem sentido. Ai, prof, mas pode ter algum complemento? Pode, mas é considerado acessório, eu posso tirar e não faz falta. Então, só lembrando, os outros que nós acabamos de estudar, estudamos verbo transitivo, né? De três tipos. Direto, sem preposição. Estudamos verbo transitivo indireto com preposição. E estudamos verbo transitivo direto e indireto. Isso é o transitivo. E aqui nós tínhamos quantos tipos? 3 tipos. Agora nós estamos no verbo intransitivo, então que é o contrário desse.
Esse aqui não exige complemento nenhum, ou seja, não exige objeto direto nem objeto indireto. Ah, prof, mas tem algum verbo intransitivo que aceita objeto direto? Povo lindo, se ele aceitar, ele deixa de ser intransitivo, ele passa a ser transitivo. Mas tem, eu posso dizer. Eu leio bem. Quem lê, lê. Bem é o modo, ou é o modo como eu leio. Agora, se eu disser eu leio jornal, quem lê, lê algo. Então, esse verbo virou verbo transitivo direto, ok? Agora, se disser eu leio feliz, e aí? Quem lê, lê. Quem é que está feliz? É o predicativo do sujeito. Então, quer dizer, se o verbo é intransitivo, eu posso ter depois dele duas coisas. Ou uma qualidade, uma característica do sujeito, ou algo que modifica o verbo, que vai ser o adjunto adverbial. Então é o seguinte, meu verbo intransitivo já sei que não exige complemento. E o complemento que a prof está falando aqui é objeto direto ou objeto indireto. O resto que aparece aqui pode aparecer, mas não é obrigatório. Então vamos lá na nossa pergunta. E a nossa pergunta é, quem chega, chega. Tá vendo? Aqui, ó, as crianças chegaram. Quem chega, chega. Lembra que eu falei? Não importa se está no plural, está no futuro, pergunte sempre no presente e no singular. Quem chega, chega. Exigiu algum complemento? Não, gente. A pessoa chegou, tá ali, todo mundo tá vendo. Agora, tem gente que chega chegando. Eu gosto de chegar chegando, né? Eu gosto de chegar fazendo barulho. Mas, quem chega, chega, não precisa de nada. Agora, pode ter alguma coisa aqui? Pode. Pode ter o termo, só que pode, não é obrigatório, né? Pode, ó. Pode, não é obrigatório. Eu posso ter aqui um predicativo, né? Do sujeito. Posso ter aqui predicativo do sujeito. E eu posso ter aqui também um adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Eu posso ter, mas não é obrigatório, depois de um verbo transitivo. Mas lembrando, isso aqui pode aparecer com qualquer verbo. É só para dizer que como ele não tem objeto direto e indireto, as provas adoram esse verbo, porque aparece algo, principalmente Fundação Carlos Chagas. Nós vamos fazer uma lista de exercícios no nosso próximo vídeo e eu vou colocar bastante Fundação Carlos Chagas. E a gente percebe muito isso. Ele quer que você confunda objeto direto, sujeito, predicativo, achando que é tudo igual. E às vezes vai chegar lá e você vai ver que não é nenhuma coisa dessa. Tudo bem? Então eu perguntei, o verbo não exigiu nada, o verbo intransitivo. Perfeito, as crianças chegaram, todos nós entendemos. Agora, as crianças chegaram cansadas. Quem que estão cansadas? Então, eu já vi que cansadas é uma qualificação de crianças, é o atributo, é o modo não, é o estado delas, é a qualidade dela no momento. Então, cansadas. Então, cansadas aqui, qualificou o sujeito, então chama predicativo do sujeito. Então, sempre lembrando, gente, um predicativo do sujeito qualifica o sujeito. As crianças chegaram cedo. Agora, a palavra cedo aqui, né? Então, aqui era cansado, estava qualificando o sujeito, o predicativo do sujeito. E cedo? Cedo está se referindo às crianças? Não. Então, cedo está modificando o verbo. Lembre-se, o que modifica verbo, adjunto adverbial. O que qualifica, o que dá um atributo ao sujeito, predicativo do sujeito. Então, observe que o verbo aqui era o mesmo, então continua o verbo intransitivo, tá vendo? Em todos eles. Não mudou nada. Foi o que a prof mostrou aqui para vocês. A prof simplesmente mostrou o que pode vir depois de um verbo transitivo. Então, predicativo sujeito ou adjunto adverbial. Então, nesse caso aqui, se tivesse chegaram as crianças, o sujeito estava depois, também não vai mudar nada. Bom? Maravilha? Então, lembrando, gente, na hora de perguntar, por exemplo, se você pegar essa pergunta aqui, ó, quem chega, chega, e perguntar, ó, quem chega, chega o quê? Já vai dar errado. Então, cuidado, não use o quê para fazer pergunta, para identificar o complemento. Porque quando o verbo é transitivo, dá certo. Mas quando ele é intransitivo, já não dá certo. Porque se eu disser chegar as mercadorias, eu vou dizer que quem chega, chega, você vai achar que mercadoria é objeto direto, e não é. Ah, então eu vou dizer, o que chega, chega. Então, o que chegou? Então, se eu disser o que chega, então as mercadorias chegaram, então eu já sei que esse que é o que vai representar as mercadorias, que é o sujeito. Então, cuidado, não vá usar o que para fazer a pergunta no final, que isso não dá certo, bom? Então, vamos lá para o nosso último verbo, que é o verbo de ligação. O verbo de ligação, povo, o nome já está dizendo, não tem ação. É de ligação, não tem ação nenhuma. Então, esses verbos exprimem um estado,
mudança de estado, não é isso? E é um elemento que vai ligar o sujeito ao seu atributo. Então, o verbo de ligação serve para ligar o sujeito ao predicativo sujeito. Então, o atributo, o predicativo sujeito. Eu vou fazer depois uma aula detalhando um pouco mais o adjunto adverbial, o predicativo sujeito e até mesmo mostrando a diferença de um verbo intransitivo e de ligação, que às vezes o aluno confunde muito. Lembrando, povo lindo, esse predicativo sujeito pode aparecer com qualquer verbo. Muita gente pensa que ele só aparece com verbo de ligação. Não. O verbo de ligação, ele precisa do predicativo do sujeito, mas o predicativo do sujeito pode aparecer com qualquer verbo, até porque acabamos de ver que ele apareceu lá com verbo intransitivo, né? E aí, se eu já sei que o predicativo é obrigatório para o verbo de ligação, eu já sei quem que estão lindos aqui? Nós. Então, predicativo sujeito. Quem que continua sem fala aqui? As pessoas. Então, é o seguinte, se continua porque estão. Os verbos essencialmente de ligação vai ser verbo ser, estar, mas lembrando, tem que ter predicativo. Se não tiver predicativo, não adianta ser nem ser, estar. Estar, tá vendo? Então, você encontrou um verbo ser e um verbo estar, você fala de ligação. Não, tem que ter predicativo. Agora, encontrou predicativo e encontrou outros verbos, se não quiser decorar uma tabela de verbos, você troca por ser e estar, se deu certo. Ó, as pessoas continuam sem fala. Tá. Se elas continuam, porque elas estão. Se eu disser, essas pessoas ficaram sem fala, se elas ficaram, porque elas estão. Tá bom? Então, isso aqui é atributo do sujeito, logo, predicativo do sujeito. Ok, povo lindo? Então, por hoje, é só. Agradeço a atenção de cada um de vocês. O próximo vídeo será um vídeo de questões, né? Trabalharemos aqui várias questões, principalmente Fundação Carlos Chagas, que é o que mais explora esse assunto, assim, ele por ele, em termos mesmo de análise sintática. E faremos aí exercício. Então, por hoje, eu agradeço. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Se gostou, dê seu joinha. Se gostou, compartilhe para seus amigos. Se quiser também fazer comentário, faça comentário. Pode dar sugestão. E estamos aqui. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.